Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí ao vivo, hoje domingo, 18 de maio de 2025, para mais um Furo do Alfinete, retomando aí o encontro com elas. Estamos aguardando aí a nossa amiga profissional, Daniela Machado. Onde é que ela se encontra? Daniela. Então, pessoal, vamos aguardar um pouquinho aí enquanto o Instagram faz a notificação e comunica os demais amigos que se fazem presente aí. Aí. Oi, Dani. Acho que a Dani está chegando. Vamos lá. Aceitar. Boa noite. Oi, Boa Daniela. noite. Deixa eu só virar aqui a minha câmera. Acontece. Só, só um minutinho. Boa noite. Tudo bem, Boa Daniela? noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite aí a todos os nossos amigos, né, ouvintes, telespectadores. Hoje a gente tem a presença da psicóloga Daniela Machado. Primeiro, é uma honra, né, ter você comigo aqui nessa noite, no Furo do Alfinete, retomando o encontro com elas. A Dani, a gente tem uma história profissional de amizade, porque tive a honra, né, de poder trabalhar com ela durante uma fase da minha vida, onde eu aprendi muito, crescemos juntos e contribuímos um na vida do outro, né? Então, o interesse de chamar a Dani também vem por isso, mas principalmente porque ela já tem uma expertise, uma certa caminhada na área da saúde mental, contribuindo assim para a vida dos seus pacientes. A Dani que trabalha tanto no setor público quanto na parte clínica, né, privada, vai poder tratar desse assunto hoje conosco, o burnout. A Sara, um abraço para a Sara. O que estão aprontando aí? Oi, Sarinha, tudo bem? Então, Dani, eu não queria perder muito tempo aqui, porque, na verdade, assim, é um privilégio e o tempo é precioso e a contribuição, né? Hoje eu estava vendo recentemente aí que o Brasil ele sofre de uma crise de saúde mental a nível nacional, onde o Brasil se encontra em segundo lugar em relação ao Japão. Foram mais de 472 mil licenças médicas concedidas no ano de 2024, um aumento significativo em relação a 2023. O INSS recebeu mais de 3 milhões de pedidos de licença médica, 10% foram por transtornos mentais, né? Então, pensando um pouco sobre essa temática, a tua área de atuação, a gente tem ouvido falar, entrou recentemente aí no quadro brasileiro, né, do Catálogo Internacional de Doenças, o burnout. Eu não sei se essa é a palavra correta, né, a pronúncia, né, o burnout. E, paralelo a isso, a gente tem também aí a implementação, né, a ampliação da norma regulamentadora 1, a NR1, que agora também trabalha com a questão psicossocial. Então, pensando sobre isso, Dani, a pergunta que não quer calar, porque às vezes as pessoas hoje, com essa longa que tem de internet, de informação, tratam muito assim de autodiagnóstico, né? Isso é muito perigoso, né? Sabendo que há profissionais habilitados, né, para poder fazer essa avaliação. Então, a diferença entre o burnout e um quadro de depressão, porque às vezes as coisas ficam um pouco imbricadas e imbuídas, né? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que estão aqui, né, presentes. São colegas nossos já conhecidos e que estão sempre prestigiando a gente de alguma forma, né? Agradecer primeiro também ao teu convite, que é sempre muito bem-vindo. É como tu mesmo falou, né, Hugo? A gente teve uma relação, inicialmente aí uma relação de trabalho, e que se tornou uma relação de amizade, mas a amizade veio pelo compartilhamento, assim, de ideias, de como identificar o outro, como identificação do ser humano, né, dentro do seu ambiente de trabalho e fora, né, principalmente no âmbito social aí, na área da rede pública, né, que nós tivemos contato e a sorte, né, de conseguir aí colocar na nossa carreira profissional tanta experiência que vai nos levar diretamente ao que é de verdade o indivíduo. E hoje não poderia ser diferente, né, a gente está falando de saúde mental e principalmente sobre o burnout, né, você perguntou aí se é assim que se fala.
vários profissionais aí falam de uma forma completamente, às vezes, diferente, mas a pronúncia basicamente é essa, assim. A gente falar de burnout agora com a NR1, né, que agora surgiu e que obriga, né, as empresas, né, dentro do setor público e privado, para que eles tenham uma equipe multiprofissional, né, para tratar também da saúde mental, porque pelos dados aí que você apresentou agora, a gente já vê que tem um crescente, assim, né, evoluindo cada dia, a cada mês, a cada ano, né, de pessoas que adoecem dentro do seu ambiente de trabalho. Que bom, fico muito feliz, né, de ter agora uma lei em que obriga profissionais dentro da saúde mental, né, que possa aí também tratar da questão da saúde, da segurança, né, e da saúde mental, porque o que acontece? A gente costuma, né, ter aí a questão da prevenção, né, e o cuidado dentro da saúde física, mas da saúde mental ninguém pensa, né, ninguém avalia, ninguém consegue identificar. E as pessoas estão adoecendo dentro do ambiente de trabalho sem ter, né, um suporte, sem ter um acolhimento, sem ter uma sensibilidade do olhar para esses empregadores, para que as pessoas precisam ser cuidado também, dentro do âmbito da saúde mental. Eu digo isso porque eu penso sobre essas questões, né, Dani, porque até eu mesmo acabei tendo que me afastar durante uma fase da minha vida por conta desse acúmulo. Hoje se fala muito do workaholic, né? Aquela pessoa aficionada pelo trabalho. E essa ideia do burnout, ele remonta lá na década de 70 aos Estados Unidos, quando o psiquiatra, vou pegar na minha anotação aqui, o nome dele era o Herbert Freudenberger. Ele identificou que os profissionais da saúde, né, principalmente muito dedicados, idealistas, despendiam aquele esforço e até o síndrome do burnout ele é identificado com um palito de fósforo, né? Uma cabeça queimada ali, né? Então, burnout significa queima por dentro, né? Como se a pessoa se queimasse por dentro das suas, se exaurisse, né? As suas energias, né? Na década de 80, a gente vai ter uma outra profissional, acho que é Malish o nome dela, né? Cristina, acho que é isso. Ela Isso, vai, ela vai se debruçar com mais afinco para tentar compreender melhor esse quadro que vai se estendendo e se ampliando a outras áreas que não somente a da saúde. Hoje a gente vê, por exemplo, não sei se tu viu recentemente, tem um termo novo aí que está surgindo que é o mommy burnout. As mamães, né, ou as donas de casa, as mulheres que ficam no ambiente doméstico, né, também têm sido verificado, constatado, uhum, por conta dessa dinâmica familiar e uma série de coisas, né. Mas pensando, então, Dani, hoje sobre essa questão da saúde mental, o quadro amplo que tem se estendido no cenário nacional, em conta do trabalho, como que esse profissional que está lá trabalhando no ambiente, ele consegue distinguir se ele está sofrendo um quadro depressivo ou se está surgindo, né, os sintomas, porque a gente sempre consegue identificar o sintoma e não a causa, né, desse burnout, né, que vai se potencializando até se instalar num quadro generalizado. A distinção. isso. Uhum. Como o próprio nome já fala, né, Hugo, a síndrome, né, ele sim, é uma síndrome de burnout. Síndrome, ele é um conjunto de sintomas, né, então ele vai aí, quando você está apresentando de alguma forma sintomas que são, tanto eles podem ser emocionais como físico, e aí precisa já começar a prestar atenção nesses sintomas que o teu corpo apresenta, porque o burnout, assim, para poder entender um pouquinho mais, ele tem tem um significado de esgotamento, como você falou, né? Que ele é um esgotamento físico, e o nosso corpo ele tem um limite. Independente também do ambiente, seja ele qual for, às vezes as pessoas também tentam encontrar algo que seja específico, um ambiente de trabalho específico para que eu fique mais doente ou menos doente. Como, por exemplo, mas se eu trabalho dentro de uma creche, dentro de uma escola, dentro de um ambiente tranquilo, saudável, eu não posso ficar doente, mas desde o momento em que você trabalhe com pessoas, que você precisa ter relações com pessoas, você pode desencadear um quadro, né, com transtorno emocional psicológico, por conta dessa exaustão, por conta dessa carga, né, de trabalho.
E dependendo também das empresas e do trabalho, o que a gente vê hoje, o que é muito importante, né? Eu gostaria de mencionar muito essa questão. Virou sinônimo de qualidade a questão da produtividade. Então, se você é um funcionário que produz muito, automaticamente você vai apresentar uma qualidade de trabalho. E aí, como a gente fica nesse movimento e nesse comportamento onde a gente precisa simplesmente produzir, a gente esquece da qualidade e principalmente do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, porque você está num funcionamento que não tem um limite, né? O esgotamento, ele vai te cobrar de alguma forma, porque você não consegue pensar em parar. Hoje, eu ouvi até muitos pacientes falarem para mim que quantas vezes eles ouviram, dentro ali já do seu estado, numa síndrome de burnout, falando que se você está de alguma reclamando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você não pode reclamar porque esse trabalho não é exaustivo. E se você, e a pessoa ela embute isso para dentro de si, que ela não se sente no direito de realmente parar, que ela não se sente no direito de pelo menos conseguir identificar que o teu corpo ainda dando sinais, você não consegue ter uma pausa, que essa palavra, pacientes também que eu ouvi falar em consultório, que parar para ele era uma questão de luxo. Ele não poderia se permitir o descanso, não poderia se permitir a pausa, que ele não poderia, porque se ele tivesse essa sensação de que ele pudesse parar em algum momento para recarregar as suas forças, recarregar a sua energia, para colocar outras prioridades também que são necessárias na sua vida, se ela não fizesse isso, né, ela ia entrar num quadro totalmente já com uma estafa muito grande, né, sem conseguir, porque o que acontece? O nosso corpo, também dentro do resultado, né, do corpo físico, você tem um cansaço muito mais do que aquele que você imagina, né, exagerado. Você perde também a capacidade de memorização, você perde a capacidade de concentração, e aí, automaticamente, a produção, ela também começa a falhar. Por mais que você esteja no movimento de produzir, mas o seu corpo também vai, de alguma forma, te sabotar. Ele vai te cobrar. E aí, começa um conflito interno, dentro das questões psicológicas ali, né, emocionais, dentro de um conflito interno, daquilo que é meu e daquilo que eu preciso ter e daquele que eu não me sinto no direito de fazer. Então, essa é a grande diferença. A gente precisa entender, o corpo fala, essa frase ela é sempre muito boa, assim, e ela é verdadeira, que o corpo ele vai te dar respostas daquilo que tu estás sentindo dentro de um limite que mesmo você não vai conseguir aceitar as suas limitações. E aí começa um conflito interno e aí leva um adoecimento que é um quadro depressivo, ou um quadro depressivo ansioso, ou até, posso ainda ir mais longe, Hugo, desencadear alguns comportamentos e alguns transtornos que você, em algum momento da sua vida, conseguiu deixar ali guardado, né, dentro das suas particularidades, e que ele vai desencadear, ele vai aparecer dentro desse processo, né, da síndrome de burnout. Ô Dani, até tu falasse é interessante que o corpo fala, eu estava levantando algumas informações sobre pessoas que acabaram trazendo visibilidade porque tinham uma certa influência, por assim dizer, no cenário da mídia, né? Sim. Eu acho que o caso mais conhecido é aquela mulher do Tempo, ali do Paraná, do jornal, acho que é Isabela Camargo, o nome dela. Uhum. Ela estava lá fazendo a notícia, em tal lugar, chuva, e de repente, quando ela foi chegar no Paraná, ela bugou, que é o estado dela, não sabia dizer a capital, e deu um branco nela, até que ela começou a desencadear uma série de problemas. É como se dissesse assim, né? O motor do carro aqueceu, a máquina lá do computador aqueceu, porque ele, apesar de ter um caráter subjetivo e tal, ele é um fator
estressor do próprio organismo. Eu estava vendo um psiquiatra, uma nutricionista falar sobre a questão biológica, celular, que é o esgotamento das células do corpo. É como se elas perdessem a capacidade que elas tinham de se fazer a parte que lhes cabe dentro do nosso organismo, né? E claro, Sim, né, associado ao fator psicológico, a mente não consegue articular essa pressão e essa tensão que ela está sofrendo naquele momento, né? E ela acaba colapsando, né? Aí eu te pergunto, Dani, porque assim, essa é uma conversa para o final, porque eu sei que é meio polêmico, mas eu queria te perguntar assim, existem, além dos sinais comuns que geralmente as pessoas ignoram, quais são os sinais, né? E se existe um grupo mais vulnerável ao burnout, por exemplo, eu citei lá no início, a mommy burnout, né? As mamães se sobrecarregando por uma série de situações no seu cotidiano, o próprio momento que a gente está vivendo na sociedade, hoje eu já não sei se já ouvisse isso, falando assim, a sociedade está doente. O número de terapeutas, de psicoterapeutas, a procura por psicólogos, né, psicanalistas, psiquiatras também, tem aumentado de forma bastante considerável nos últimos anos, né? Então, eu focaria aqui para saber se tu pode trazer para a gente os sinais comuns que geralmente as pessoas ignoram, né, nessa instalação desse quadro, dessa síndrome, que é um conjunto, e se existe um grupo mais vulnerável ao burnout. Porque, veja bem, muitas vezes a pessoa ela é apaixonada pelo serviço e ela não parar para poder se perceber pode sinalizar vulnerabilidade, fragilidade, tanto que a gente colocou o título dessa live burnout, frescura ou doença. Não é frescura, é uma coisa real que acomete muitas pessoas, né? sim, sim. Não existe, Hugo, respondendo a tua pergunta bem objetiva, não existe um grupo específico, sabe? Não existe um grupo mais vulnerável que possa estar apresentando, né, uma síndrome de burnout. Os sinais, eles são muito claros, né? Porque a exaustão, você está ali dentro de um ambiente de trabalho, e não só a exaustão, né, mas sim dentro, eu vou além disso, né, do que fala a síndrome de burnout, mas também das relações que trabalham no seu ambiente de trabalho. De que forma? Porque ela pode começar daí, não exatamente só na questão da produção, né? Por exemplo, uma empresa que te cobra produtividade, né? Resultados, né? Não necessariamente essa empresa, porque está te trazendo uma exaustão, um desgaste emocional ou físico, mas também pelas relações que estão dentro do ambiente de trabalho, sabe? Que é aquele chefe, vamos dizer assim, que está ali em cima de você, que está fazendo uma pressão psicológica para que você demonstre produção, para que você consiga apresentar um ótimo trabalho e que nunca está satisfeito com aquilo que você apresentar. Então, são duas situações bem diferentes, não só na questão da produção, mas daquilo que você precisa mostrar. E que você sabe que já mostrou muito do que você poderia, mas nunca existe uma satisfação, nunca existe uma contentação para que aquilo que você está fazendo. Então, fica geralmente, às vezes também, por isso que eu estou te falando que é muito individual de cada um, e não existe um grupo específico, não existe um grupo ou um lugar específico, nem um grupo, nem lugar específico para que eu esteja apresentando uma síndrome de burnout. Quais são os sinais que tu perguntou para mim, né? Como a gente falou, o corpo fala, né? E aí eu começo a ter uma dificuldade, insônia, né? Porque às vezes a gente vai dormir, precisa pensando no que vai enfrentar no outro dia. Você automaticamente não vai conseguir conseguir relaxar, conseguir, por mais que o ambiente ele seja todo propício, que você siga algumas instruções, né, que nós psicólogos e médicos, enfim, sempre damos sugestões para que isso consiga, a rotina, por exemplo, né, ela é muito importante para que você não leve o celular para a cama, para que você transforme um ambiente num ambiente saudável. Independente disso, você pode até conseguir transformar esse ambiente num ambiente satisfatório, mas o pensar em voltar para esse ambiente onde você precisa trabalhar, encontrar pessoas que já te adoeceram, a exigência, né, excessiva, que você precisa voltar para o outro dia, você não está contente, satisfeito dentro do seu lugar de trabalho, você não vai ter uma boa noite de sono.
Então, por mais que você consiga algumas estratégias, você começa a ter um quadro de insônia, você começa a apresentar um quadro de ansiedade, e quando eu falo de ansiedade, ele não é necessariamente também aquele nível de ansiedade muito alto, onde você precisa tomar uma medicação para que esse nível de ansiedade consiga ser controlado. Todos nós temos ansiedade. Isso é do organismo do ser humano, nós todos temos. Você precisa fazer uma prova amanhã. Isso vai atrapalhar o teu sono, você vai ficar sem comer, você vai apresentar algum comportamento um pouco mais nervoso. Isso é ansiedade. E tudo bem, desde que esteja num nível aceitável. Então, você não. Quando eu apresento esses sinais, que já está muito elevado, ou num processo de choro constante, num processo depressivo de tristeza, de isolamento social. O que é isolamento social? Eu não quero mais ter contato com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero conversar com a minha família, eu não quero conversar com meus amigos, eu não consigo ir na padaria porque eu sei que eu vou encontrar alguém e eu não quero ter contato com alguém. Então, assim, mas Daniela, precisa estar nesse nível? Não, não precisa chegar a esse nível, mas começa apresentando esses sinais, que são básicos. Então, a falta de memória também, a falta de concentração, esquecimento, eu esqueci uma coisa que eu tinha que falar agora e não consegui mais. Então, são uma série de sinais que a pessoa vai apresentando que está muito relacionado ao meu ambiente de trabalho. Se está relacionado ao ambiente de trabalho, é porque eu começo aí a ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Ô Dani, o interessante que tu falou, mas antes ali, enquanto tu comentava, o Fernando ele perguntou se o burnout ele é uma disfunção ou ele é uma doença. Não sei se aparece nos comentários aí. Sim, Fernando, né? Isso. Uhum. Ele é uma disfunção. Uma disfunção. É uma Eu vi síndrome. uma outra falar que ela dizia que seria uma espécie de trauma. Que daí o que acontece? São vários fatores estressores que vão se acumulando no desenvolvimento, né? Mas eu queria fazer um gancho porque assim, outro dia eu estava lendo uma história de um profissional na área do setor de segurança e ele tem assim um ambiente bastante estressor porque ele é um pai atípico, né? E o que acontece? Toda essa questão hoje dos pais atípicos, ela também sobrecarrega, né, dentro do ambiente familiar, né? Então aí o pai às vezes ele sai, claro que como falasse, a psique é uma coisa individual. Cada um tem cada um reage de uma forma diferente, né? Então ele trabalhando no setor de segurança, não segurança pública, mas segurança privada. Eu conversei com ele um tempo atrás, na verdade eu conheço ele, né? Ele estava comentando, cara, eu cheguei a um ponto que eu tive que me afastar, eu já estava pensando em bobagem na minha cabeça, dentro do meu ambiente de trabalho, então, o caminho inverso, né? O lar, ele está sofrendo um certo tipo de problema e ele está levando também para o serviço, então essa via de mão dupla, né? Porque se concentrou tanto no trabalho, Dani, eu ouso pensar, tá? Posso estar falando bobagem, me corrija se eu estiver errado, que existe hoje um aproveitamento dessa situação a nível de estratégia para poder desarticular a relação patrão-empregado, porque tem um assédio no serviço, é um fato, muitas vezes, né? E por viver uma cultura organizacional, muitas vezes viciada, por assim dizer, não se percebe muito bem como se dá isso. Já se normalizou isso, né? E hoje, claro, tu começa a dar nome às coisas e tu começa a dizer, não, isso é aquilo. Exatamente. Complementa aqui, Dani, ó, não, se é uma disfunção, então logo não teria cura? Seria isso? Não, não tem cura. Na verdade, assim, ele tem tratamento, né? Como ele falou assim, é uma disfunção ou é uma doença? A disfunção, ela se transforma numa doença. Ela pode, se tiver num nível muito elevado, ela pode se transformar numa doença, porque a pessoa adoeceu, né? Não existe um CID, né, que vai colocar lá. Mas, por isso que fica assim, meio que dividido, sabe? Porque não existe um CID para burnout. Então, fica muito difícil tu classificar ela como doença. Mas, sendo uma disfunção, automaticamente isso pode te trazer um quadro patológico, ou de depressivo ansioso, ou somente de ansioso, entendeu? Aí, essa disfunção, dentro de um quadro estressante, que leva a um quadro de um transtorno emocional psicológico, ele passa a ser doença.
E no caso, ele está perguntando se não tem cura, provavelmente a preocupação dele é porque a gente vive numa sociedade que está adoecendo, né? Então, assim, poxa, onde é que entra a questão da cura? Eu vou dar um exemplo. Pega a situação dos endocrinologistas, né? Que eles vão buscar atuar dentro do sistema hormonal, né? Na questão de proteínas, da organização do nosso corpo pela falta, pelo excesso. Hoje eu vou dar um exemplo, falasse uma coisa muito importante, o sono. O sono ele é um indicador excelente para perceber também como é que está essa saúde mental, né? Quando uma pessoa chega no teu consultório, pergunta, né, provavelmente, está dormindo bem? Né? Como é que está a tua dinâmica do sono? Essa higiene do sono, né, que altera a produção de cortisol e melatonina, né, no nosso natural, né? Quando isso acontece, a pessoa compensa. Então, é uma coisa que é um efeito cascata, né, Dani? Vai Isso, somando, né, isso. até gerar esse pacote, esse boom, onde a pessoa entra É. em colapso. Na verdade, assim, como é no estado elevado, e vai depender de cada pessoa, Hugo, a gente precisa ter um cuidado, assim, muito grande, porque se tu fala que não tem cura, né? A depressão, hoje ainda se tem um estudo ainda muito prolongado, e eu acho que muita coisa ainda tem por vir, por vários pesquisadores, por vários estudiosos que, falando da questão da depressão, né, se ela não tem cura, se ela tem, mas a gente precisa pensar no tratamento, certo? O tratamento psicológico, psiquiátrico, ele é muito importante nesse processo, né? O Fernando ali está perguntando novamente, né? Se é uma disfunção, então logo não teria cura. Ele não tem, assim, a gente fala de não tem cura, tem tratamento. Você pode sim, nunca mais eu vou poder trabalhar. Eu não gosto assim de falar para os meus pacientes e para as pessoas, né? Assim, e dentro daquilo que eu estudo, em que eu venho me aprimorando dentro da questão do burnout, que eu não posso levar isso a ferro e fogo, sabe? Para que eu seja, porque, como tu falou no início, a gente fica muito apegado, né, às questões, e apoiado, né, naquilo que não tem cura, naquilo que não tem outra maneira. Então, a gente sempre tenta promover a capacidade e a possibilidade para que tu consiga, né, voltar ao mercado de trabalho, para que tu consiga dentro fazendo terapia, porque muitas vezes a gente faz terapia uma vida toda para poder sim deixar isso tudo equilibrado, sabe? Porque são experiências diferentes, são pessoas diferentes, são ambientes diferentes. E que se eu aprender dentro daquilo que eu não consegui administrar bem dentro do meu eu, né, dentro do meu inconsciente, eu não vou conseguir em qualquer outro lugar. Mas com terapia, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante, né, para entender que o que adoeceu você não foi culpa sua, né? Foi culpa de você não ter conseguido administrar isso. Não, foi toda uma série de fatores que a gente precisa avaliar, né? E não trazer simplesmente a culpa para si, não trazer o problema simplesmente para si. Então, por isso que se eu falo, eu não tem cura, então pronto, eu não vou poder, por isso que eu tenho muito cuidado com isso, eu não vou poder trabalhar mais na minha vida porque eu tenho uma doença que não tem cura, né? Mas existem tratamentos, existem vários tipos de outras, como é que eu posso dizer, outras ferramentas para que eu possa, né, sair dessa condição para que eu consiga levar uma vida saudável, e equilibrar a minha saúde mental, né? Dani, boa noite aí novamente a todas as pessoas que estão entrando. Muitos amigos aqui que eu conheci, que são profissionais da área da saúde mental, que eu conheci na EFTAS, estão aqui. Outros aqui da nossa cidade, acho que também alguns conhecidos da Dani também estão aqui. Ô Dani, o Thiago ele perguntou ali, a pessoa chegando no burnout, seria necessário diminuir a carga horária ou mudar o ambiente de trabalho ou medicação? Ele fez um roteiro, as pessoas elas querem um itinerário, né, para saber como resolver o problema, né? Então, eu costumo dizer que, eu vou passar para ti, mas eu quero dizer o seguinte, a busca de sentido, né? O Gustavo está aqui, ele pode... Eu tenho um sonho de um dia trazer ele, ele trabalha na área de adicção e dependência emocional. Ah, Conversando, bacana, legal. eu fiz aula com ele, eu me identifiquei através de uma consulta que eu fiz com ele, por assim dizer, né? Que eu tenho isso na minha vida, a adicção, pela minha formação, por uma série de questões da minha história familiar, pelas minhas escolhas. Então, hoje é uma coisa que, assim, tu vai dizer, não tem cura?
A questão é o dia de cada vez, né? Como é que tu lidar consigo mesmo, né? Essa é a questão, né? Todo dia a gente rende diante disso e faz as escolhas de forma mais acertada para não potencializar ou não abrir essa possibilidade. Primeiro, sabendo que a gente tem, né, possibilidades, muitas vezes a gente fica refém das nossas emoções porque não conhece, né? E aí acaba potencializando uma coisa que de repente não seria tão simples, porque tu falasse, terapia é importante, tem gente que vai fazer terapia a vida toda, não é o objetivo vincular a pessoa ao terapeuta, né, ad eterno. É igual Sim. está começando a criança, quando começa a se desenvolver. Depois que ela aprende a andar, a falar, se reconhecer naquele processo lá do Freud, das etapas de desenvolvimento, né, ela vai caminhar com as próprias pernas, ou dentro da Sim. teoria da personalidade, da camada das 12, a teoria da camada, das 12 camadas, ali fala de forma natural e orgânica que as pessoas se desenvolvem. Muitos de nós, infelizmente, né, Dani, estamos presos à quarta camada, para quem não conhece, do afeto. Todo mundo precisa ser reafirmado, precisa de aceitação, e aí fica preso naquilo ali e tudo se torna um motivo de escândalo, de instabilidade emocional na vida dessa pessoa. Mas para não perder o fio da meada, a questão do Tiago, a pessoa chegando no burnout, ela seria necessário diminuir a carga horária, mudar o ambiente, o trabalho, ou entrar com medicação, né? É isso aí. As três. As três, Gustavo. É o Gustavo, né? Boa noite, Gustavo. Obrigado pela tua participação. Então, Gustavo, brincadeiras à parte, assim, porque esses três pontos que tu mencionou. Quem falou foi o Tiago que questionou, né? Ah, desculpa. O Gustavo ele é o Desculpa, profissional Tiago. da saúde mental lá do Rio de Janeiro. Mas boa noite para ele também. Então, Tiago, o que a gente precisa ver? Muitas vezes vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, você vai lá fazer, faz todo um tratamento medicamentoso, você vai para terapia, mas volta para aquele ambiente todo que não, você sabe que não vai mudar, né? Que te trouxe muitos gatilhos, que te trouxe, né? Que desenvolveu, na verdade, que desencadeou, né? Uma síndrome de burnout. Como é que você vai voltar para esse ambiente, né? Mas eu também sei pensar de uma forma muito complexa assim, porque muitas vezes a gente não tem essa opção, né, Hugo, pela questão das necessidades financeiras, principalmente, né? No ambiente hoje a gente vê tanto. E aí você não tem, enfim, no momento, uma possibilidade de sair do trabalho ou procurar uma outra coisa, né? E se mantém nesse processo. Mas pegando ainda esse gancho, a tua saúde é prioridade na tua vida, né? Porque se você não tem saúde emocional, não tem saúde mental para estar em qualquer outro, nesse ambiente de trabalho, automaticamente você também não vai estar em outro, né? Então, iniciando aí com a terapia e com a medicação, com tratamento também, né? Porque já está num estado elevado, então não tem como ser diferente. Precisa de uma avaliação médica, de um acompanhamento psicológico. Ai, Dani, mas eu não tenho condições de pagar um tratamento médico, um psiquiátrico, um tratamento medicamentoso. Hoje nós temos os nossos, né, profissionais dentro da área da saúde, dentro do SUS, né, se tiver num nível muito elevado dentro dos CAPs também, que todos os municípios, a maioria dos municípios já tem, né, então a rede pública também consegue oferecer esse trabalho. Né, como diz o Fernando, nosso colega que está aqui junto com a gente, que terapia é vida, eu sou suspeita a falar, é o que eu falo sempre para o Hugo, né? Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela psicologia e terapia é vida. Transforma a pessoa, transforma o ser humano. Às vezes a gente fala uma vida toda, parece muito tempo, né? Fazer terapia por uma vida toda, mas quando você se permite, né, ter um autoconhecimento, quando você se permite mexer em coisas, né, que você precisa mexer, não jogar para baixo do tapete, que você precisa identificar para que você consiga resolver coisas que às vezes estão ali travadas dentro da sua vida, vale muito a pena. E aí, a partir daí, a gente consegue desenvolver muita coisa, trazer muita coisa boa para a sua vida dentro do seu autoconhecimento. Ô, Dani,
Dani, legal, porque as outras perguntas que eu tinha separado, elas indiretamente foram respondidas tanto pelos nossos amigos que estão aqui, fazendo questionamento, pela tua fala, mas para poder encaixar dentro desse eixo, tu já falou, né, que a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, eles são importantes, a depender da situação e do caso. E aí eu acho que é um fato ali importante que não foi mencionado, mas é a questão da rede de apoio, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que às vezes a pessoa diz, ah, mas isso é bobiça. Eu vou pegar um exemplo. Eu trabalhei como professor durante 12 anos na rede estadual e municipal de educação. Assim, ó, é preocupante, durante um ano letivo, a quantidade de profissionais que entram em crise por conta de uma série de fatores estressantes. Hoje tem uma problemática gigantesca, né? Gigantesca dentro do ambiente escolar, insegurança jurídica, insegurança relacional, as situações de relacionamento, não só a carga, porque o professor, quando pega a carga, ele também tem a possibilidade de escolher, né? Ah, vou trabalhar por 10 horas, por 20 horas, 40, tem professor que pega 60 horas, que eu acho uma loucura isso, sabe? 60 horas, guria, de manhã, de tarde, de noite, entrar e já sair de uma sala para outra, tu entende? Então, assim, essa rede de apoio, né, que ajuda a colocar para fora, é meio que terapêutico também, né, Dani, em certa medida, essa rede de apoio, né, contar com pessoas ali do teu lado, né? Ela é muito importante, Hugo, a rede de apoio, e, e vai um alerta também, né, para as pessoas que estão perto da pessoa que está num processo aí que desencadeou a síndrome de burnout, porque muitas vezes, e o nosso título foi esse, né, é frescura ou é doença, né, porque muitas vezes, para as pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, acha que é fraqueza, acha que é impotência, acha que é fragilidade, né? E não é. É muito mais sério do que vocês possam imaginar, né? Essa rede de apoio é muito importante neste processo, para que não façam julgamento, para que não façam críticas, né? É sério, às vezes, assim, é como outros transtornos emocionais, né, psicológicos, que não aparecem no exame de sangue, não aparecem num exame de, né, de imagem, infelizmente não aparece, né, não tem um resultado efetivo, assim, mas os sintomas, eles são muito, muito claros, e principalmente para quem está nesse processo, principalmente para quem está com a síndrome de burnout, que não consegue, assim como outros pacientes também que eu tenho, eu gosto muito, assim, de dar exemplos, né, de pacientes em que eu atendi, e que não conseguem nem voltar para qualquer um outro tipo, um ambiente de trabalho, mesmo sendo diferenciado, né? Porque foi uma carga tão grande, assim, uma exigência dela consigo mesma, que ela entende que ela é impotente agora para qualquer outro tipo de função, que ela não tem capacidade, né? Ou que ela chegue em um outro ambiente de trabalho, ela não consiga desempenhar aquilo que ela tem de melhor. E muitas vezes, assim, quantas pessoas que têm tantas outras habilidades, que conseguem dentro do seu ali interior descobrir tantas outras coisas novas que não era aquilo que já estava acostumada a fazer, mas que ficam engessadas por conta de uma série de situações que deixou ela num quadro depressivo muito grande, assim, que ela não consegue sair sozinha, que ela não consegue e nem aceitar, porque a aceitação também não vem dela, né? A aceitação para que precisa de ajuda e que não foi fraqueza, sabe? E que isso tudo foi consequências de tudo aquilo que a gente já conversou aqui e que trouxe um quadro, né, patológico muito grave e que a gente precisa prestar muito atenção nisso. O Fernando falou que ele tem um amigo que sofreu por muito tempo, até que um dia ele foi diagnosticado com essa síndrome, a Ju, trabalhei, ela também é da mesma área que eu, formada em História, ela disse, sim, concordo, 60 horas é absurdo, prejudica tanto o professor quanto os alunos. A Kátia Calegari está aqui também, já trabalhei com ela em sala de aula, ela também conhece bem essa realidade, só tem um probleminha aqui, mas, então, dando continuidade, Dani, para a gente não perder o fio da meada, eu queria voltar ali sobre a questão dos limites saudáveis no trabalho, sem prejudicar a carreira, que é isso que tu estás falando. Tem gente que não consegue retornar, né? Então, existem estratégias práticas para o dia a dia, né? Em relação a essa pessoa que ela não tem para onde ir, preciso voltar. E agora? O que fazer? Como articular isso? Uhum. Se permitindo, Hugo, se permitindo.
se permitindo parar sem julgamento, pensando numa estratégia de pensar, em primeiro lugar, né, naquilo que é prioridade para a tua vida, né, sem julgamento, naquilo que você precisa entender que vai estar te favorecendo dentro da questão da saúde mental, sabe? Porque é um processo longo, assim, para também explicar. Eu acho que daria um outro momento aí para a gente conversar. Às vezes as pessoas assim, têm essa exigência consigo mesma para tudo que ela faz, dentro dos seus papéis. Não só dentro do trabalho, mas como mãe, como pai, como irmão, como professor, como dentro dos papéis que a gente precisa desempenhar. Você falou ali nas escolas, né? E aí eu consigo observar, e eu acho que tu também, que o índice também de professores doentes, assim, né, com a saúde mental comprometida, está aumentando cada vez mais. A gente fala muito nos alunos, né, que a gente precisa ter um olhar, né, para esses alunos que estão indo para a sala de aula, com transferência dos pais, para que esses alunos, né, sejam cuidados e sejam educados e que sejam pelos professores, dentro de uma carga também excessiva, como tu falou, né, de trabalho, para poder ganhar um pouco mais, para poder, né, tentar desempenhar o papel, né, que ela precisa desempenhar, mas existem outros que ela tem dentro da vida dela, que não é só ela dentro do ambiente de trabalho, não é só um funcionário, é um ser humano, é uma pessoa, e só vai conseguir, e só tu mesmo vai conseguir fazer isso, não vai ser mais ninguém. Porque se você deixar o outro fazer isso, as exigências também elas vão sair. Então você não pode ter se exigir tanto assim, dentro daquilo que você sabe, daquilo que você é capaz de fazer, que você já fez e sabe ainda do que tem capacidade de fazer. Então, tomar assim a atenção e voltada para isso, daquilo que eu não posso ter as exigências excessivas dentro do trabalho e comigo mesmo. Só vou estar transferindo e reproduzindo tudo aquilo que as pessoas fazem comigo. E eu tomo para mim, né, como se fosse verdade, né, e aí me impossibilita realmente de eu conseguir desenvolver outras questões, né, que são importantes na minha vida. Ô, Dani, antes de a gente passa rápido, né, Dani? Nossa, passa rápido. Quando tá bom, passa rápido. Eu subdividi aqui o que eu tinha mais para te perguntar em 3 blocos. Uhum. Intervalo, né? A gente vai tocar direto. Mas, assim, primeira questão é porque, assim, na cultura organizacional das empresas, eu não queria perder o fio da meada, eu queria voltar no indivíduo, porque, no final das contas, depende dele, né? Pode ter tudo acontecendo lá de fora, só que se ele não, por exemplo, reconhece a sua necessidade, se não levanta a mão e vai procurar, ele vai ficar dentro de si mesmo, né? Até que acaba acontecendo um colapso, uma situação mais pujante que acaba debilitando essa pessoa, né? E aí, bom, chama o pronto-socorro, a emergência, os bombeiros e tudo mais, estão aí sempre para atender. Mas então, eu vi uma informação interessante, Dani, não sei se você já ouviu falar, as iniciativas de certas empresas na área da saúde mental. Por exemplo, existe um programa chamado Prisma, que foi montado pela Fiesc, né, que é a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. Eu até tenho um familiar meu que trabalhou dentro desse sistema, que ele já realizou mais de 96 oficinas com mais de 3.500 participantes. Olha só que interessante, né? Vemos hoje, nesse ano, a implementação da NR1, ampliando, na verdade, né, a questão psicossocial, como essas empresas vão ter que se adequar com essa tratativa, né, da saúde mental em relação ao seu colaborador, ao gestor, a quem está ali nessa frente de trabalho, produzindo, articulando, gerindo, né, toda essa dinâmica empresarial. Tem também mais 3 formas e programas que eu encontrei que existem atualmente, um chamado Vitude, que é uma plataforma que auxilia empresas para a implementação da saúde mental. Tem o Zenk Lab, que oferece soluções digitais para monitorar o bem-estar organizacional, e o Plenai, que é um programa de bem-estar integral abordando aspectos físicos, emocionais e sociais, promovendo essa saúde do colaborador. E aí eu entro na questão, que é o seguinte: existem estratégias
para essa prática, né, do dia a dia, e o papel da espiritualidade, do lazer, das atividades em relação a essa pessoa, né, esse indivíduo. Uhum. Alternativa, porque a gente fala de espiritualidade, aí eu digo que dentro da tradição, dos ensinamentos cristãos, se fala muito sobre a forma de buscar Deus, de adorar Deus, de desenvolver uma certa santidade como um elemento virtuoso para lidar com as mazelas da vida, né? Então, se fala, por exemplo, que adorar a Deus é trabalhar. O trabalho seria uma forma de adoração a Deus quando feito com essa devoção, né? Então, como é que as coisas começam a se cumprir na vida dessa pessoa se ela tem um problema que dá sentido, muitas vezes, à própria existência? Eu sei que isso é uma questão mais filosófica, não é distante, mas é prático. Ah. Não, a gente. Eu vejo assim, posso estar equivocado, Não, não, corrija, né? Devotar, não. tu ama aquilo que tu faz, né? Claro que muitas vezes no meio do caminho a gente acaba tendo respingos dessa dinâmica que a gente acaba se envolvendo entre mortos e feridos, como diz o ditado, né? Sempre tem uma certa consequência, uma contrapartida. Exatamente, Hugo. E assim, começando pelo final aí da tua observação, dizem os estudiosos, né, que a gente precisa ter um equilíbrio físico, mental e espiritual. São os três eixos, assim, que a gente precisa ter para a nossa vida, né? E aí depois eu vou retornar nessa pirâmide que a gente precisa ter, né, dentro da nossa vida. Essas empresas que tu mencionou, eu conheço os projetos também, principalmente, e tu pode ver, assim, ó, identificar que são projetos de grandes empresas, na verdade, uma percepção e entendendo hoje estrategicamente, com muita inteligência, que se você dá dentro de uma empresa uma qualidade de vida, dá tratar da questão da saúde mental do ser humano, você vai ter pessoas que vão estar trabalhando felizes, que tem pessoas que vão estar se sentindo importante, que eles não são simplesmente também igual a máquina que está ali sendo monitorada e que está sendo movimentada por um serzinho que está ali, né, dentro, que sai da sua casa com toda uma complexidade, uma história de vida, sabe, que é o ganha-pão dele, e pensando estrategicamente de que forma eu vou além disso. Ainda assim, com planejamentos como esses, que precisa de profissionais da área da saúde, que precisa pessoas que, além do que fazer avaliação de pessoas, de ver qual é o perfil de cada ser humano para qualquer função, para qualquer tipo de função. É além disso, é tentar avaliar também de alguma forma quais são as qualificações que ela tem dentro do indivíduo, quais são a identificação que eu consigo ter dentro e saber identificar onde eu consigo colocar dentro das suas especificidades desse indivíduo, em que lugar que eu vou colocar ele, que ele vai desempenhar. Se é uma pessoa, por exemplo, o que eu quero te falar com isso? Uma pessoa que é totalmente comunicativa, demais, que tem uma habilidade de liderança, que tem uma habilidade de comunicação. Onde é que eu vou colocar essa pessoa? Então, o profissional de psicologia, ou um outro profissional, né, de RH, que está ali dentro, além de entender, de avaliar as habilidades de cada indivíduo, mas também cuidar da saúde mental desse indivíduo. E aí, fazer um plano estratégico para essa empresa. E a empresa ela vai ganhar aí muito. Não só cuidar. A gente tem aí, né, até a segurança do trabalho, que se pensa tanto, né, para que tu não te machuque, para que tu use instrumentos, assim, para que mais do que tratar da saúde mental das pessoas, fazer um trabalho não só de cuidado, mas de preventivo também. E aí e isso é na prática, isso é um resultado, enquanto já trabalhei também em empresas grandes, né, dentro de relacionamentos e de pessoas de relacionamento de pessoas, identificação de habilidades individuais, que foi a Eliane de Criciúma,
né? E tinha essa abertura para nós profissionais conseguimos trabalhar não só a questão de promover a questão da saúde mental, de promover, fazer um trabalho preventivo e de também cuidar das questões que são importantes dentro da habilidade de cada um. E que estratégias são essas? Dentro de um planejamento de promover reunião familiar, de promover identificação tanto de grupo, mas também individual dentro daquela pessoa que está apresentando uma síndrome ou que está com algum problema patológico também, né? De ter essa sensibilidade. Ganha o indivíduo, ganha o trabalhador e ganha o empregador. É um conjunto, eu lembro que eu trabalhei numa escola, numa cidade vizinha, eu ficava assim, cuidado, a participação efetiva das famílias dentro do ambiente escolar, né? Dentro dessa troca. Sabe que às vezes é um desafio, pegando assim o meu peixe, né, por assim dizer, que a participação dos pais na escola, muitas vezes, assim, é tão difícil trazer para uma reunião de pais uma quantidade considerável desses pais, pela quantidade de alunos que tem uma escola, né? Então, a integração que estás falando, né? Do empregador junto com o trabalhador, a sua extensão, porque a família e o trabalho, eles são o que ocupam boa parte da nossa vida, né? Na verdade, né? Então, essa integração ela é fundamental, senão é essencial, né? Possa haver, assim, um melhor desenvolvimento da saúde integrativa dessa pessoa. E aí, Dani, eu ia voltar ali da questão dos três pilares, né? E eu finalizaria com uma outra questão junto a essa, primeiro por uma citação de um profissional da área da saúde mental, acho que você deve ter ouvido falar dele, o Victor Frankl, que ele elaborou a logoterapia. Sim. Ele fala uma coisa interessante, que Falo a muito vida, da logoterapia, sim. diz que a vida é responsividade, ou seja, a vida ela pede respostas, né? E aí, quais são as respostas que a gente tem dado? Primeiro, se percebendo, né? Eu acho que é isso, né? O que se passa aqui, né? Do lado de dentro, do lado de fora, né? E essa dinâmica aí eu passo para ti sobre esses três pilares que você falou, né? Da saúde integrativa, que envolve a questão da espiritualidade, né? A questão emocional, da saúde física, como é que isso se integra, né? Independente de por quê? Porque a espiritualidade, você tem uma correlação, né, uma identificação com a espiritualidade, com aquilo que mais, né, te favorece. E que, de alguma forma, Hugo, falar de coisas boas, né, falar de Deus, ter uma ligação com a questão da espiritualidade, independente da sua religião, que são coisas que também são importantes, assim, são valores não só, né, dentro do âmbito espiritual, mas familiar também, né, que te tragam coisas que são ensinamentos e que, aí eu volto a falar, a religião que cada um se identificar, e às vezes até nem se encontra dentro da espiritualidade, e isso é comprovado cientificamente, né? E para a saúde mental a gente precisa da espiritualidade também. Isso é comprovado cientificamente. Por quê? Muitas vezes, aí com todo respeito à religião de cada um, né? A gente cria a fé. O que que é a fé? A fé é acreditar num poder superior, e desde o momento que você realmente acredita, independente do que aconteça na sua vida, o seu inconsciente ele vai começar a trabalhar para que isso aconteça. Então, a espírita, às vezes, dentro dessa força, você não consegue ter interior, mas você tem dentro da sua espiritualidade, dentro de um poder superior, dentro de uma religiosidade, e que você direciona um poder para que outra pessoa consiga fazer por você, mas ele está dentro de si porque você precisa acreditar. Acreditar em algo, acreditar em alguém, né? Então, quando a gente diz que ter fé, é acreditar, né? E se eu acredito, automaticamente eu mando mensagem para o meu inconsciente daquilo que eu vou conseguir fazer dentro de um objetivo, né? De algo que eu almejo, de algo que eu preciso. Então, por isso que a espiritualidade, ela tem que estar junto. Claro, aí voltando, né, e respeitando a religiosidade, a questão da espiritualidade de cada um, que esteja aí dentro daquilo que você se identificar melhor e se sentir mais confortável. Legal. Ô, Dani, e assim, o burnout ele pode acarretar sequelas permanentes na vida da pessoa? Sim, se não tratar, sim. Várias Tem gente que fala, sequelas. eu entrei nos grupos aí de bate-papo, muita gente falando assim, eu tenho burnout faz 10 anos, faz 15 anos.
Depois começa a dar nome às coisas. Estou fazendo uma formação, Dani, em terapeuta, e o professor que é psicanalista, ele fala muito sobre isso, né? Numa expressão, vamos dizer assim, a gente precisa aprender a nomear os demônios internos para exorcizá-los, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue identificar aquilo que ela está passando e ela tem dificuldade de lidar com isso. Ela só vai rearticulando, rearranjando dentro de si paliativo, né, para poder sobreviver mais um dia diante desse tipo de pressão, de situação que acontece, né? Isso. Então, não sei se tu queres deixar aqui a tua mensagem final ou alguma consideração, né, do que a gente acabou trazendo nessa noite, que para mim foi bastante edificante, né? O Mário Ferreira dos Santos, ele diz que o ser humano é um fim e não um meio. Corromper essa dinâmica é diluir a sua dignidade, né? Então, dentro de fábrica ou da própria vida cotidiana acelerada que a gente vive, tudo é um fim para se perverte, né, essa dinâmica, né? E a gente vive de muita competitividade, né, Hugo? Porque se eu não conseguir administrar isso, é uma competitividade para tudo, é uma exigência excessiva com tudo, e nunca a gente consegue se sentir satisfeito, porque a exigência, como a gente sempre falou, né, e aí fica, eu acho, para uma mensagem final, a gente precisa entender das nossas condições, a gente precisa se permitir, a gente precisa, além de não só se permitir, mas de ousar também em algumas situações para não ficar engessado dentro da minha insegurança, daquilo que um dia eu não consegui alcançar o meu objetivo. Não, mas não é sobre o objetivo, não é sobre você, sabe? É tudo aquilo que te encontra neste momento. É neste momento, é aquilo que tu precisa entender sobre o teu eu, sobre o que você faz, sobre o que você é, que não é fácil. Eu falo, parece ser fácil, né? Eu encontro comigo mesmo, eu me permiti. Eu sei que várias pessoas podem estar agora escutando, entendendo, mas como que eu faço isso? Como que eu vou conseguir? Ah, é só com terapia que eu consigo fazer isso? Eu só vou deixar uma mensagem bem, assim, importante para que você esteja sempre atento, assim aos seus sinais. Não se sinta culpada se você não conseguir respostas para tudo aquilo que você gostaria de ter, porque ninguém tem na vida, né? Isso é todo um processo, né, de autoconhecimento, isso é todo um processo de sem fazer exigências severas, né, dentro daquilo que a sociedade te exige, não daquilo que tu és. Precisa saber quem tu és, precisa saber que o trabalho que tu desenvolve e que se tu não conseguiu desenvolver um bom trabalho, tá tudo certo. Vou melhorar, vou estudar, vou atrás, vou ter experiências, porque ninguém precisa estar, né, adequado àquilo que a gente também não tem capacidade. Precisamos entender também que não é tudo que a gente tem que estar apto a saber, e que se você não consegue alcançar, não é falta de capacidade, né? E aí são as suas limitações, e onde é que estão as suas limitações? De que forma que elas apresentam? Então, isso tudo, assim, é muito importante a gente falar, por isso que eu achei ótimo, né, a questão agora da nova, que vai ser, que vai começar a partir do dia 31 de maio agora, sim, né, nas empresas, as empresas vão ser obrigadas a se adequar e ter, né, a questão da NR1 aí para poder trabalhar e identificar a necessidade dessas pessoas que estão ficando doentes dentro do ambiente de trabalho e com as relações dentro do ambiente de trabalho. Eu só tenho a agradecer a cada um que passou por aqui, aos meus amigos também, colegas da FK, meus amigos também aqui de Jaguarona, os amigos da Dani também que passaram por aqui. Eu quero deixar um beijo para todo mundo, a Nina, seu Gil, que esteve aí dando um oi para mim, muito obrigado. São pessoas que a gente levou do trabalho, né, Gil, né, Hugo, com carinho, e que estão aí sempre prestigiando a gente. Eu também quero te agradecer muito pelo convite, estou sempre à disposição do que tu precisar para a gente bater esse bate-papo tão gostoso que quando tá bom, passa rápido, né? Precisa fazer isso há 2 horas. Mas a gente vai... Se Deus quiser aí. Ô, Dani, só para aproveitar o gancho, para não deixar passar, eu estou com uma promoção lá, um sorteio no Instagram, desse livro aqui, ó, Maturidade Psicológica e Felicidade, a Educação da Afetividade.
Algumas pessoas passaram lá e curtiram o post, mas eu acho que não leram as regrinhas, porque tem que curtir lá o post do sorteio do livro e indicar 2 amigos lá. Pode um monte, mas sem repetir, pode indicar vários, né? E Uhum. aí, 22 acaba, agora, quinta-feira, e dia 23 sai o resultado. Ah, Aí, legal. pessoa, tá? Daniela Machado, eu agradeço por tudo, mando um abraço para a família aí, né? O Fabinho, o Davi, e espero que a gente possa ter outros momentos para poder trazer outras questões, porque a saúde mental ela é vital, né, na vida do indivíduo. Uma pessoa que não se conhece, ela tende a sofrer em uma certa medida, né, com mais potência, com mais agudez, e se conhecer é uma vida, né, uma jornada na realidade, né? É o É sempre. desafio. Então, um E forte abraço a todos, um né? Fernando, abraço. a Carla, o Gustavo, meus amigos lá da FTAS, a Aline passou por aqui também, A a Nina. Lourdes, eu acho que o Emanuel, a Nina, o seu Gil, né? Então, forte abraço. Tá bom, Um Dani? Muito abraço, meu obrigado. amigo, tá? Tudo de bom. Muito obrigado pelo convite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.